E aí, meu caro aluno, beleza? Estamos aqui de volta para aquela bela revisão sobre esta aula 34, que foi sobre o que significa ácidos mesmo, né? E aí você viu sobre a classificação quanto ao número de hidrogênios na molécula que se ionizam, viram quanto à presença de oxigênio e também a nomenclatura. E então, revisando para você, ácidos diarrênios. Ácidos diarrênios é uma substância que, quando dissolvida em água, liberam íons H+. E aí? Então, o que acontece? O que significa ionização? Então, ionização é uma reação química que ocorre entre as moléculas, produzindo os íons que não existiam anteriormente. Por quê? Porque a molécula dos ácidos, eles estão ligados por ligações covalentes, então, que está certo? Então, só depois da ionização é que nós temos íons formados. Daí, a presença do íon H+ é a característica central de um ácido de acordo com a teoria de Arrhenius. É importante notar que, de acordo com essa definição, substâncias ácidas só são consideradas quando em solução aquosa, quando estamos diante do meio aquoso. É tanto que, como solução de bateria, o H2SO4, se ele não estiver na água, ele não é considerado solução de bateria. Por quê? Porque ele não vai liberar íons H+. E solução, o nome já está dizendo, tem que ter o soluto, que é o ácido, e o solvente, que é a água, para chegarmos na solução, que é uma mistura homogênea. Continuando ainda, nós temos a nomenclatura dos ácidos. E quando os ácidos são hidrácidos, isto é, quando ele não tem oxigênio no composto, iniciaremos com a palavra ácido. Em seguida, o nome do ânion, daquele elemento que está ligado ao hidrogênio, e a terminação hídrico, como, por exemplo, HCl. Então, em homenagem ao hidrogênio, utilizamos a palavra ácido. E em homenagem ao cloro, clorídrico. HI, para o hidrogênio, a palavra ácido. E em o iodo, ácido iodídrico. HBr, ácido bromídrico. H2S, se tivéssemos ácido sulfídrico. E assim sucessivamente, ajudando a você entender cada vez mais como dar nome aos compostos ácidos, tá joia? Nos oxiácidos, nós não vamos ter 2 elementos químicos, nós passaremos a ter 3. Teremos sim um elemento central. Por exemplo, H2CO3. Em homenagem ao hidrogênio, a palavra ácido. E carbônico, porque o elemento central é carbono. Como o carbono forma apenas um ácido, então nós teremos ácido carbônico, tá bom? Então, meu aluno, diante dessa revisão que eu acabei de comentar e fazer para você, sobre o conceito de ácido, sobre ionização, sobre nomenclatura, então, procura ligar-se. Em cada questão da atividade, leia atenciosamente. Reflita. Não assinale alternativa antes do tempo. Verifica, associe com o que você aprendeu, o que você viu durante a aula normalmente, o que você viu na revisão, e aí você vai lá e tenha certeza que assinalou a alternativa correta, tá bom? Boa sorte para você na atividade de sala e voltarei para fazer aquele comentário. Boa sorte lá, meu caro aluno. Voltarei já já.
Ah, no Tirando Dúvida, está aqui o professor Almeida de volta. E aí, foi boa a atividade? Vamos olhar a primeira questão? E o que diz a primeira questão? Entre os oxiácidos H2SO3, H3BO3, HClO3 e HMNO4, a ordem crescente de força desses ácidos para os compostos é: será que está na letra A? Será que está na letra B? Na letra C? Na letra D? Ou na letra E? Mas, professor, como é que eu vou saber quantos íons de cada átomo são formados quando o ácido é colocado na água? Então, vamos lá. A resposta certa seria a letra D. E vamos lá? Com relação à força dos ácidos, que são ácidos que, principalmente tratando de oxiácidos, que são ácidos que contêm oxigênio, pode ser determinada com base na facilidade com que esses ácidos liberam os íons de H+, quando estão na solução aquosa. Como todos os ácidos do exercício são oxiácidos, para determinar a força, basta subtrair a quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio que você tem no composto. Então, vamos lá. H2SO3. Você subtrai 3 oxigênio menos 2 hidrogênio, 1. Então, é o terceiro mais forte. O que acontece com HClO? 3 oxigênio menos 1 hidrogênio, 2, o segundo mais forte. Isto é, o valor da diferença, quanto maior, mais forte é aquele ácido. H3BO3. H3BO3 é o mais fraco, por quê? Subtraindo 3 oxigênio de 3 hidrogênio, eu tenho o resultado 0. E o mais forte? HMNO4, ou seja, 4 menos 1, 3, tá certo? E lá, exatamente, olha aí, na letra D. Então, H3BO3, a diferença 3 menos 3, 0, o mais fraco de todos. H2SO3, 3 menos 2, 1, olha aí, um pouquinho forte. HClO3, 3 menos 1, 2. E o HMNO4, 4 menos 1, 3. Quer dizer, esta é a alternativa que nos garante uma força crescente de acidez, tá certo? Então, a força do ácido, ou seja, você tira, subtraindo o número de oxigênio menos o número de H. Quanto maior for a diferença, mais forte será aquele ácido. Quanto menor for a diferença do resultado, então mais fraco será aquele ácido e assim sucessivamente. Entendeu aí agora? Você não perde mais em outras questões semelhantes. Na segunda questão, o enunciado diz o seguinte: o HCl, quanto ao número de hidrogênios ácidos, quanto aos elementos químicos e a presença de carbono e a presença de oxigênio, o estado e o estado físico classificam respectivamente. Então, quantas classificações nós temos que observar? Quanto ao número de hidrogênios, que representa os ácidos, quanto ao elemento químico, quanto à presença do carbono, quanto à presença de oxigênio e quanto ao estado físico. São 1, 2, 3, 4, 5 classificações que nós temos que ver. Tá joia? Então, qual é a alternativa em relação aos ácidos que nós podemos assegurar? Qual seria a resposta correta? Letra A. O ácido clorídrico, hein? Está falando com relação ao HCl.
É o monoácido ternário inorgânico, oxiácido, e está no estado líquido? É o monoácido binário inorgânico, hidrácido e gasoso? Letra C, é um biácido binário inorgânico, oxiácido, gasoso? Ou letra D, um biácido ternário orgânico, hidrácido, gasoso? E, por fim, o HCl, será que ele é um monoácido? Será que ele é um binário? É um ácido orgânico? É o hidrácido? Ou porque está no estado líquido? Vamos lá, então? Parabéns, meu aluno, se por acaso você assinalou a letra B. Por quê? Olha, HCl, monoácido, por quê? Só tem o hidrogênio. Binário, porque só tem dois elementos químicos. É um ácido inorgânico, por quê? Porque não tem o grupo carboxílico, o COOH. É um hidrácido? Sim, é um hidrácido porque ele não tem oxigênio no composto. E, geralmente, a temperatura de ebulição, dependendo, ele vai estar no estado gasoso. Por isso são o quê? Cloreto de hidrogênio, quando ele está na forma gasosa. Ok? Então, você assinalou a letra B. Os meus parabéns para todos que acertaram. E os que não acertaram, olha só o comentário para poder você ajudar a entender melhor. Aqui no comentário diz o seguinte, o HCl, eu já falei para vocês, né, explicando detalhadamente lá na alternativa, ele é um monoácido, ele possui apenas um hidrogênio. Binário apresenta dois elementos químicos, quais são eles? Hidrogênio e cloro. É um inorgânico, sim, pois ele não apresenta na sua composição o átomo ligado ao átomo de carbono, ou seja, também não possui o grupo COOH. É um hidrácido, sim, não possui átomo de oxigênio na sua fórmula. Gasoso, porque ele é muito volátil. Com relação ao inorgânico aí, não apresenta na sua composição átomo de hidrogênio ligado ao carbono. Porque nós vemos lá, ó, por exemplo, um ácido dessa natureza. Ó. Então, tem o grupo carboxílico, o H, ligado direto ao carbono. Isso acontece quando existe no composto um grupo carboxílico. Valeu aí? Então, estamos esperando que, quanto a ácidos, nessas duas aulas que vocês assistiram, muita informação importante que ajuda você a competir nos concursos, durante as provas, durante o Enem, enfim. Só não pode esquecer nem deixar de estudar sobre ácido, né? E, partindo agora para se liga no Enem, o que diz a terceira questão? A terceira questão diz o seguinte: no cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, os valores de pH são entre 5,5 e 6,5. São ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela a seguir, serão apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico.
Continuando o anunciado, vamos lá. Veja aí essa tabela, né? Nós temos as substâncias, que são as espécies químicas, consideradas como macronutrientes e micronutrientes. Nós temos a composição com referência aos valores de pH, 5,5, 6,5 na produção do alface. E nós temos solução nutritiva preparada com pH 4,3. Então, ao consultar essa tabela aí, né, essas informações, vamos ao enunciado. Para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de letra A, ácido fosfórico, mas é para corrigir o pH, para não deixar tanto ácido. Será que você vai colocar? Sulfato de cálcio, CaSO4, óxido de alumínio, Al2O3, cloreto de ferro 2, FeSL2, ou hidróxido de potássio, KOH. E aí, qual a alternativa, meu aluno, que você achou que seria a mais correta? Vamos para a resposta? Olha só, hidróxido de potássio. Lembrando que o hidróxido de potássio não é um ácido, é uma base. Então, ela vai neutralizar o efeito do ácido, é claro, né? Aqui no comentário, nós vimos que a questão quer saber qual solução deve ser utilizada para corrigir o pH. Como a solução está com o pH mais baixo, que é o de referência, devemos utilizar algum composto de característica básica para que o pH aumente. Sendo assim, entre as opções temos o hidróxido de potássio, que é uma base forte. E olha só, com relação a isso, geralmente nas correções de pH, geralmente faremos com substâncias que não sejam ácidas. Porque se o pH já está baixo, muito mais baixo vai ficar. E o que existe na literatura é que quando o solo apresenta pH muito ácido, a produtividade é mínima. Então, daí faz-se a correção com bases, tá bom? E hidróxido de potássio é uma base que, quando reage com ácido, torna sal. Porém, o pH tende a aumentar. Meu aluno, na certeza de ter colaborado com o seu aprendizado sobre substâncias ácidas, agradeço a sua participação, a participação dos professores presenciais, tá bom? Mas o que eu gostaria de lembrar é que não estudar somente porque vai fazer atividade. Sempre que sobrar um tempinho, eu vou me ligar lá na aula 33, vou me ligar na aula 34, porque você está aí onde, em qualquer ambiente, diante de muitas substâncias. Então, a água tem que pH para fins de laboratório é 7. Não pode ser ácida, também não pode ser básica. A água de beber, por que a água tem valor de pH menor? Ok? Geralmente menor que 7. Porque essa água ela vem das rochas, ela vem do subsolo, ela está nos rios, nos lagos, reagindo com materiais inorgânicos, e aí, de qualquer maneira, o pH dela tende a baixar. Quando ela é tratada, digamos, em Rondônia, a Caerd, ou qualquer outra empresa que faça o tratamento para a água ser potável, o pH da água deve estar entre 6 e 9. Acima de 9, está muito básica, não serve para o organismo. Abaixo de 6, se ela for tratada, também não serve para o organismo humano. A água mineral tem pH de 4,5, 5, mas não é adicionado produto químico, é porque ela vem naturalmente das rochas e você pode utilizar. Valeu aqui o esclarecimento, meu aluno? Então, muito obrigado pela participação e até a próxima aula. Valeu!